Olá, bem-vindo ao Átomo Quântico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo e sobre o Yin e o Yang. A forma com que nós interagimos com o ambiente, com outras pessoas e tudo mais, é demonstrado através dos nossos sentidos. Observe que esses sentidos, eles evoluem à medida que a consciência se expande. Então, se a gente para pensar numa rocha elementar, quantos sentidos ela tem? Se comparado ao inseto, se comparado a uma planta, se comparado ao animal, se comparado ao ser humano, se comparado a seres mais evoluídos do que nós. Então, à medida que essa consciência recebe informação, ela consegue lidar com alguma coisa de determinada forma. O tempo é uma das chaves para a mente da consciência. O tempo é atrelado à arte, então o tempo tudo transforma. Como eu disse, quando a gente está sofrendo, é o Senhor do Tempo que faz com que a gente enxergue a situação com mais amplitude, que a gente entenda o que aconteceu. Então é graças a Ele que a gente consegue muita coisa positiva para nós. Então, como sabemos, a forma com a que a gente vê uma ferramenta determina o que a gente pode fazer com ela. Se a gente acredita que o tempo é uma medida bidimensional, dividida por 3 partes, por exemplo, de passado, presente e futuro, quer dizer, a gente vai trabalhar com isso, essa concepção de tempo. E aí também tem as outras, então a gente vai vendo que são como cadeados da consciência. As três linhas do tempo, aí a gente tem as 24 horas, outro. Aí nós temos um dia, outro. Os 7 dias da semana, outro. Normalmente 30 dias por mês, outro. Aí um ano, ou então assim, a gente vai vendo que vão criando camadas para poder bloquear a consciência da concepção que ela tem do tempo. E a gente vê vários calendários que existem, o calendário chinês, o calendário maia, aí a gente tem o calendário gregoriano, que é o mais utilizado até hoje. Esse calendário foi criado pelo Papa Gregório na época, e ele visava poder gerenciar melhor o dízimo que a Igreja Católica recebia dos fiéis. Como diz alguns estudos, esse calendário tem alguns problemas diários, pequenos, que somados acabam justificando a criação do ano bissexto. Então a gente acaba vendo que ele tem alguns problemas. Então, como a gente estava dizendo há pouco, o tempo é um artista, ele tem a capacidade da transformação. Como diz, né? Só o amor transforma. Só que o amor transforma graças ao tempo. Se a gente considera o amor, o infinito, o eterno, e mescla os três, a gente começa a entender que eles funcionam perfeitamente bem juntos. De que o tempo é o artista que usa o amor como combustível em uma fração de tempo eterna para transformar eternamente tudo o que existe, para melhorar tudo o que existe. Quando a gente entende isso, a gente então pensa, bom, então se eu tenho as doenças, os problemas, as guerras, a escassez, tudo que é essas questões negativas, então o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que existe uma crença dentro da mente que está projetando esses problemas. E aí é aquela coisa, se a mente está acreditando nisso, quer dizer que ela está apontada para isso, para sustentar essa conexão frequencial. E isso mostra o quê? O desequilíbrio da polaridade que existe dentro dessa consciência em relação ao Yin e ao Yang. Isso então nos faz entrar na parte 2 do vídeo. Como sabemos, a nossa sociedade visa o poder, né, onde poucos dominam muitos, e existem alguns aspectos da história que corroboram essa questão. Primeiro peço que você, como diz, abaixe os muros das proteções da sua mente para que você consiga ouvir bem o que a gente vai dizer a seguir. E que se você discorda, tudo bem, né? Faz parte. Bom, no começo, quando a sociedade começou a se montar por ela mesma, como diz, as crianças eram filhos de todos, né? Então, o pai desse criava aquele filho, que mesmo sendo daquela outra pessoa, mesmo sendo daquela outra mãe, então tinha aquela unificação entre as tribos. Começou a acontecer do homem olhar e falar, não, esse aqui não é meu filho, esse aqui é meu filho. Então junta aqui, separa aqui do restante, vamos ficar aqui separadinho. E todos eles começaram a pensar dessa maneira, onde começou a haver a segregação. E isso é interessante para demonstrar do ponto que o ego começou a individualizar o que ele vê como centro do poder. Porque se a gente for ver, a gente poderia pensar, vou criar a criança, não é minha? Não tem nada a ver comigo isso. Então a crença da separação começou a se manifestar à medida que a consciência foi evoluindo. E o homem sempre se viu superior à mulher pelo órgão reprodutor que ele tem. Então ele começou a masculinizar as personalidades, né? Agora só vai pegar um pouco, eu acho. Deus, por exemplo, ele é tratado no masculino para demonstrar o poder da criação, o provedor da vida. Então se a gente for ver a profundidade da questão, gente, cada um acredita do jeito que quiser, só que a gente vê por que é visto no masculino. Por que não poderia ser os dois ou uma mulher, né? Porque seria muito difícil para o homem daquela época aceitar que uma mulher seria mais do que ele
na cabeça dele. Então a gente vê assim, a partir desse tempo, o Yin começou a ser muito comprimido. E ele foi sendo compresso e chegou num ponto que ficou ali, né? Preso. E o Yang totalmente ali, oh meu Deus, tô vivendo. Recentemente a gente teve essas questões-chave que fez com que o Yin conseguisse voltar ao seu estado original. E quando isso aconteceu, a gente começou a ver a reviravolta que deu na sociedade, né? Tudo tombou, porque o Yin levantou e o Yang começou a despedaçar, a imagem que ele tinha dele mesmo, no caso. E isso é interessante porque esses fatos demonstram como que a energia se equilibra de um jeito ou de outro. A gente pode pensar, nossa, o Yin tá exagerando para tentar retornar à posição dele. Sim, ele tá, porque ele ficou tanto tempo ali, que como é que fala? A energia ficou presa, ela explodiu, não é? Só que a gente acaba percebendo de que, claro, a gente tá nessa transição da adaptação das energias, que, por exemplo, na família, onde os dois trabalham, o pai e a mãe, aí, ao invés de pensarem, poxa, vamos conciliar os horários, vamos ver desse jeito o nosso salário para que a gente consiga dar atenção para nossa casa, para o nosso filho, normalmente acontece o quê? Né? Ah, não, você tá ganhando mais do que eu. Ah, você trabalha... Aí você vê, né, o que passa pra criança? A competição entre o Yin e o Yang. Então ela cresce com aquela coisa de que, se eu sou homem, o Yin fica afastado de mim. E a gente começa a ver nisso a personificação das polaridades que nós temos na nossa mente, né? Do homem e da mulher que nós vemos projetado nas outras pessoas. Então se eu tenho um problema na minha polaridade se manter 50-50, então óbvio que eu vou ficar, né, instável. Então a gente vai chegando ao ponto do vídeo. Se a nossa mente separa o Yin e o Yang pelas crenças que nós temos, e a gente entende que os dois juntos formam a vida, veja que além da questão de um homem e uma mulher que se unem para fazer sexo e ter filho, não. É uma questão da vibração, de que elas precisam se complementar para formar um campo, para poder gerar e prover aquilo que eles precisam para evoluir. Então se eu vejo os dois como separados, não há campo. Se não há campo, sou incapaz de criar coisas positivas ou negativas, em outras palavras, minha vida para. E quando uma coisa para, lembra a teoria do caos, ela tende à desordem, então a vida tende a bagunçar para motivar essa consciência a se mover. Então a gente vai chegando na questão do amor. O amor provê a vida, junto com o artista que é o tempo. Então quer dizer, tem masculino e feminino no amor. Então se a mente individualizada, por exemplo a minha, acredita que o Yin e o Yang se dão mal, eu segrego a polaridade desse amor. Então ele deixa de ser um amor universal e se torna um amor que eu acredito. Como predominantemente nesse corpo eu tenho mais Yang, o Yang fica pra mim, né? E o Yin é negado, jogado pra fora. E aí o problema vai aumentando. Porque se eu tenho uma polaridade e eu nego a outra, no caso o Yang, tudo bem, eu vou tentar levar minha vida com estabilidade, com tudo que o Yang provê, só que quando eu precisar de um recurso Yin, vai ser incapaz de digerir aquilo. E aí o que acontece? A mente vai tentar compensar essa falta desse Yin através de um reforço do Yang, e aí o campo vai começar a ficar cada vez pior, e aí a vida vai começar a piorar cada vez mais. Então tudo isso de problema e tal é projetado e mantido por esse problema da relação do Yin e do Yang, e esse problema é sustentado por uma crença, e essa crença é criada através da forma que eu vi a vida acontecer. Então a gente vai chegando naquela questão. É possível reverter a doença, reverter a velhice, reverter todos os problemas que acontecem na minha vida? Sim. Como que eu faço isso? Se conectando com a fonte criadora do universo, que é o amor infinito e eterno. Quando você acredita nisso, isso vai reverberar na sua vibração, que vai equilibrar o seu Yin e o seu Yang, que vai limpar as crenças que existem em relação a essa desunião, que vai começar a ressignificar todas as memórias, lembranças e tudo que existe. Veja que esse processo é a chamada catarse pelo Hélio Couto. É aí que a pessoa começa a passar mal, começa a sentir os problemas, porque o corpo está começando a se alinhar. Esse vídeo era para ser bem mais comprido, a gente resumiu bastante, mas esperamos que tenha te acrescentado coisas boas no geral. Tudo bem? Agradecemos a você pela oportunidade. Até a próxima.